Pessoal, bom dia. Eu vou fazer agora uma breve revisão desse nosso assunto, elaboração de layouts de unidades produtivas. Bom, o planejamento de uma instalação produtiva, ele abrange o planejamento em si, né, que o autor até faz aquela alusão ao mapeamento, né? O étimo da palavra planejar vem de elaborar um mapa, né? E ele desmembra isso na definição da locação dessa unidade produtiva e da realização do projeto mesmo da instalação, né? O projeto que é aquela ideia de lançar no futuro uma ideia presente, né? Ou de vislumbrar, estando no presente, algo que se realizará no futuro. Então, o projeto na instalação, ele compreende o projeto do sistema de instalações, né? O projeto do layout e o projeto do sistema de movimentação. Agora a gente vai focar bem nesse elemento aqui, ó, né? O layout, o arranjo físico da unidade produtiva. Bom, tem um conceito, que é um conceito muito interessante, estabelecido por Simon Sinek, né? Que é o conceito do círculo dourado, Golden Circle, que consiste naquele princípio que eu falei em aula, que é fazer as coisas de dentro para fora. Fazer a partir do propósito, do porquê, passando pelo como e então alcançando o que a gente está fazendo. Nesse nosso assunto de arranjo físico, isso significa dizer que eu não posso fazer o arranjo físico de uma fábrica definindo os limites externos, depois distribuindo ali dentro, né, equipamentos, para então definir os fluxos. Isso traz muito problema para as unidades produtivas. O caminho natural é, a partir dos propósitos daquela instalação produtiva, né, do produto que vai ser feito, das atividades necessárias, estabelecer então equipamentos, tecnologias, fluxos, para então a gente definir os elementos do arranjo físico, né? As locações dos equipamentos, das pessoas, né? E também das áreas auxiliares aí à produção. Então é fazer o layout, a nossa proposta aqui, fazer o layout de dentro para fora, né? Uma concepção orgânica da fábrica. Nós vamos pensar agora a respeito do ciclo de vida do produto e de como esse ciclo compreende também o desenvolvimento da produção. Bom, muitas vezes os produtos são concebidos para permitir que a sua produção seja feita com sistemas de manufatura existentes. Isso é chamado de Design for Manufacturing. É o seguinte, é você pensar um produto que possa ser produzido com as instalações que você já tem disponíveis, né? Isso reduz muito o custo de lançamento desse produto, reduz também o prazo necessário para o lançamento de um novo produto. É importante você levar em consideração que em muitas situações isso não vai ser possível. Alguns produtos vão exigir, devido a tecnologias utilizadas ou outros fatores, né, o desenvolvimento de novos processos. E alguns produtos vão exigir ainda o projeto, né, de novas instalações. Isso é frequente. Agora, é importante que o desenvolvimento desses novos processos e dessas instalações seja compreendido no ciclo de desenvolvimento do produto, né? Porque você primeiro criar o produto para depois pensar o processo pode trazer uma série de complicações, inclusive exigir a revisão do projeto do produto. Então, o projeto do produto tem que contemplar o projeto do processo e, em muitas situações, também o projeto da unidade produtiva. Para pensar uma unidade produtiva, né, a gente precisa de realizar um projeto, como a gente tem discutido aqui. Esse projeto vai ter, dentro dessa abordagem que a gente está propondo aqui, três grandes fases. Na primeira fase, nós vamos definir o problema. Definir o problema exige definir ou redefinir o objetivo da instalação. É aqui que a gente vai pensar qual produto vai ser manufaturado. Aqui a gente vai pensar também qual a quantidade, né, de produto vai ser feita numa certa unidade de tempo. Isso vai nos dar a capacidade instalada da fábrica, vai nos dar também a capacidade estática necessária de armazenamento, né? Tanto dos estoques intermediários como dos estoques principais. É nesse momento também que a gente vai especificar as atividades primárias
que são aquelas que agregam valor diretamente ao produto, e a gente vai especificar também as atividades de suporte, que não agregam valor diretamente ao produto, mas que são essenciais para a unidade produtiva. Num segundo momento, a gente vai analisar o problema. Analisar é desmontar para entender, né? Nesse momento aqui, a gente vai determinar as inter-relações entre as atividades, né? Primárias e de suporte, e a gente vai pensar que espaço é necessário para cada atividade. É nesse momento que a gente vai determinar os ambientes necessários à unidade produtiva, né? Pensando que em alguns ambientes vão acontecer muitas atividades e que algumas atividades vão perpassar diversos ambientes. No momento seguinte, a gente vai gerar as alternativas, né? Nós vamos pensar diversas possibilidades. Não tem uma receita para isso daqui, não é fazer uma conta, né? Então você vai ter que combinar ali as superfícies, as interfaces, né? Os formatos, avaliar mesmo os contornos, né? Entre as áreas que você estabeleceu na etapa anterior. Você vai avaliar essas alternativas que você gerou e vai eleger, dentre essas alternativas, aquela que melhor lhe parece, né? Aquela que parece ser mais conveniente. Normalmente, essa decisão é uma decisão colegiada, não é um único profissional que vai fazer essa seleção, né? Você vai ter uma equipe trabalhando com você e normalmente a diretoria da empresa vai ser envolvida nisso, né? É alguém lá do nível estratégico que vai bater o martelo na decisão final. Finalmente, você vai implementar esse projeto, né? Vai implementar esse plano e nesse momento aqui você vai fazer todo o detalhamento, né? Aqui tem uma pegada mais técnica mesmo, né? De implementação, onde tudo vai estar definido, né? Cada parafuso, cada item, você vai executar um projeto desse já com tudo muito bem determinado. Você vai manter e adotar esse plano de instalações. Aqui você vai aplicar técnicas de gestão de projeto, né? E uma vez que esse negócio está rodando, você vai novamente redefinir o objetivo da instalação. Então, a instalação produtiva, nessa concepção aqui, é uma unidade viva, não é algo estático, não é uma fábrica que você vai pensar uma vez, idealizar uma vez e ela vai ficar eternamente daquela maneira, né? Como a gente tem falado aqui, é um conceito de design orgânico, onde essa fábrica vai ter a capacidade de atender no momento presente e também de se adaptar, de se adequar a demandas futuras. Vamos adiante. O nosso raciocínio agora vai se debruçar sobre o escopo e os níveis de planejamento de espaço. Eu procurei organizar aqui numa lógica, né, que vai nos dar lá no final o projeto da instalação. Não está exatamente na mesma ordem do livro, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma análise morfológica. A análise morfológica é o seguinte, é você pensar as diversas características, né, dessa unidade produtiva, determinando os atributos para cada característica, né? Eu vou mostrar logo o quadro, que fica mais claro. Por exemplo, eu tenho aqui uma característica que é o tamanho do empreendimento. O tamanho de um empreendimento pode ser de pequeno porte, de pequeno, médio porte ou de grande porte. Esse empreendimento que o livro dá de exemplo, né, que é uma unidade de envasamento de água mineral, é um investimento de pequeno porte, né? Qual o período de investimento, né? Nesse caso aqui, é um investimento de curto prazo. Então, veja que para cada característica, eu selecionei o atributo daquele empreendimento específico que eu estou pensando, né? No quadro seguinte, nós temos aqui mais características e os respectivos atributos identificados para esse empreendimento especificamente. Você pode inserir características nessa análise morfológica, né? Pode também alterar os atributos. Nesse trabalho que a gente está fazendo, a gente não vai fazer essa análise morfológica, né? É um instrumento que seria interessante, por exemplo, na nossa cidade, né? Caberia assim, um estudo, né, no mercado local
da análise morfológica do ecossistema produtivo de Araguaína, por exemplo, né? no nosso caso aqui. Né? Numa unidade pequena como essa que a gente está fazendo e com esse propósito mais didático, mais pedagógico, né, a gente não vai precisar de fazer essa análise morfológica, né, porque exigiria informações difíceis de inferir, tá bom? Vamos avançar. Agora sim, a definição de dados de entrada a gente vai fazer, né? Aqui você vai pensar 5 grandes aspectos que vão ser a entrada da definição do layout, né? Primeiro você vai pensar o produto, né? Como que é esse produto, de que material ele é feito, que tecnologias estão agregadas a esse produto, qual é o tamanho desse produto, né? Depois você vai pensar na demanda, né? Na quantidade que vai ser produzida. Isso daqui vai interferir na capacidade instalada da sua unidade produzida. A capacidade instalada é um indicador hipotético, né? É o máximo que a sua unidade pode produzir em quantidade de produto se ela funcionasse sem nenhum tipo de interrupção, né? E vai interferir também na capacidade estática, né? A capacidade de armazenamento tanto dos estoques principais quanto dos estoques intermediários. Depois você vai pensar o roteamento. O roteamento é a sequência das atividades principais, né? Daquelas atividades que agregam valor diretamente ao produto. O roteamento é o fluxo do processo. É como o material vai percorrer a fábrica, como ele vai se distribuir na unidade produtiva. Depois você vai pensar nos serviços de suporte, né, que é toda a área administrativa de restaurante, a área necessária à higienização das pessoas, a área necessária à guarda, né, de alguns bens de portaria, de controle. Então, são áreas que não agregam valor diretamente ao produto, mas que são essenciais para o funcionamento da unidade produtiva. Finalmente, você vai pensar a respeito do tempo, né? Quais são os tempos envolvidos aí, né? Qual a expectativa que a gente tem para os ciclos, né, que vão ser realizados nessa unidade, né? O quão ágil vai ser essa unidade que vai estar fazendo esse produto, né, que você elegeu, tá bom? Feito isso, você vai pensar agora para cada atividade, tanto as atividades principais, né, as atividades primárias, quanto as atividades de suporte, você vai pensar qual espaço é necessário. Então, nessa coluna E, nós temos o espaço necessário para a realização da atividade, né? Nessa coluna P, nós temos um acréscimo destinado aos limites dessa área, tanto paredes, né, físicas, ou limites que às vezes são demarcados no piso. Em muitas unidades produtivas, as áreas operacionais não são divididas com barreiras físicas, né? Às vezes você tem outras maneiras de fazer essas separações. Mas, de qualquer maneira, você vai considerar esse valor aqui da coluna P, que é uma área destinada ao limite, né? Entre essas seções. O Jurandir trata isso de outra maneira. Vale a pena você dar uma olhada lá no texto dele. Ele trata isso daqui de outra forma, tá bom? E esse C é uma área destinada à circulação, né? Circulação das pessoas, circulação de materiais. O livro ele dá lá um valor em percentual, mas quando você trabalha com elementos muito longos, você vai precisar, principalmente nas curvas, né? Você vai precisar de uma área maior para circulação. Tem que estar muito atento a isso daqui, né? Aqui em área, a gente tem o somatório dessas colunas, né? Da E, P e da C, tá bom? Aí ele pega uma área total para cada UPE. UPE é uma unidade de planejamento de espaço, tá certo? Depois ele faz uma análise vertical, né? Ele compara em percentual o quanto cada unidade de planejamento de espaço ocupa em relação à área total. Veja que a área total aqui é 2.131,5 metros quadrados, né? Isso é o 100% da unidade produtiva. Então ele vê o quanto cada área ocupa dessa área total em percentual, tá certo? E é isso que está nessa coluna aqui, percentual. Ele avalia o pé direito, né, que é a altura desse ambiente, e faz aí um cálculo de volume, né?
Tá bom? Vamos adiante. Nesse diagrama, a gente vai pensar o relacionamento entre as atividades, né? Eu vou usar as letras A, E, I, O, U e ainda a letra X para expressar o quanto uma área deve estar próxima da outra ou deve até estar afastada da outra, né? Onde a letra A representa uma aproximação essencial, é extremamente importante que essas duas áreas estejam juntas, né? E a letra X representa a necessidade de afastamento, né? Então, nessa escala de A a X, você vai pontuar aqui. Inclusive, ele coloca aqui alguns números, né, que vão nos dar as razões por que ele fez essa seleção. Vamos dar uma olhadinha aqui em dois exemplos, né? Por exemplo, a área de administração, né, que é a área 1, ela deve ficar afastada da área 7, de apoio ao funcionário. Veja que na interseção das duas tem lá um X, né? O autor propôs esse afastamento devido ao fluxo de pessoas, né? Talvez ele pensou que esse fluxo de pessoas ou poderia impactar as atividades administrativas ou seria um fluxo excessivo para aquele ponto da fábrica, né? Ia ficar um ponto ali de muita movimentação de pessoas, talvez isso aí pudesse causar algum tipo de prejuízo ao processo. Vamos pensar agora um outro exemplo. A área de produção de vasilhames, ela deve ficar muito perto da área de invase e controle de qualidade, né? Veja que tem um A. Por que ele fez essa opção? Né? Devido ao fluxo de materiais, ele reduziu o deslocamento, né? E devido também ao equipamento de movimentação, né? Ele vai ter um equipamento aí mais compacto, tá bom? Então aqui a gente vai analisar a relação entre cada atividade. Aqui a gente está avaliando já o fluxo, né, do produto dentro da fábrica. Que caminho o produto vai percorrer dentro da fábrica? O autor propõe fazer isso com cartões adimensionais. Quer dizer, esses cartões aqui, eles representam as áreas, mas eles não guardam nenhuma proporção com a área que efetivamente essa atividade vai ocupar na planta. Eu, particularmente, não gosto dessa abordagem. Eu acho que quando você coloca o cartão já numa escala que representa, mesmo que de forma aproximada, o tamanho que ele vai ocupar, né, lá na área, na superfície do chão de fábrica, você pode tomar uma decisão de melhor qualidade, tá bom? Então a minha sugestão nesse momento aqui é você já ir para o CAD e já pensar, construir lá, né, cartões e ir aproximando, experimentando, né, as diversas possibilidades de locação, né, de arranjo desses cartões e pensar num fluxo principal. Veja que ele plotou aqui, né, um caminho orientado, né, que é o fluxo principal do processo nessa unidade. Na sequência, eu quero refletir com você a respeito das formas de fluxo, né? Numa fábrica você pode ter fluxos de diversas topologias, né? Desde um fluxo linear, como o primeiro exemplo, até um fluxo mais complexo em rede, que é aí a última figura, né, que está sendo apresentada nesse quadro. Eu vou só comentar aqui alguns exemplos. Por exemplo, fluxo divergente é semelhante àquele processamento do babaçu que a gente viu. Você recebe uma matéria-prima que é desmembrada e cada elemento retirado dessa matéria-prima inicial vai seguir um caminho diferente no processo, né? E o fluxo em U, que é muito utilizado em células, né, de manufatura, é o fluxo no interior da célula, o fluxo em U. E o fluxo convergente, quando você tem vários componentes e vai agregando esses componentes ao mesmo conjunto, como a montagem de uma bicicleta, por exemplo. Tá bom? Vamos seguir adiante. Depois que você pensar o fluxo, você vai organizar esse fluxo dentro da fábrica pensando na entrada e na saída, né? Na entrada e na saída física mesmo desse ambiente produtivo, né? Veja que você entregar o produto no meio da fábrica é muito complicado, porque você vai ter que deslocar esse produto até a porta de saída. Quando você já entrega o produto na porta de saída da unidade, você ganha muito aí no processo de expedição, no processo, né, de despacho dessa mercadoria, tá certo? Então, e também o início do processo, né? Quando o início do processo está distante do ponto de entrada do processo na fábrica, você perde também deslocamento. Deslocamento do produto dentro da fábrica não agrega valor
para o cliente, né? Tem que ser reduzido ao máximo. A gente tem que procurar ter um fluxo progressivo, constante, né? Contínuo na fábrica, tá bom? Vamos avançar. Aqui, nesse exemplo que a gente está trabalhando, o autor ele pensou duas possibilidades. Nessa possibilidade de cima, tem uma grande área de invase e uma grande área de produção de vasilhames, né? Na proposta de baixo, ele dividiu essas áreas em duas seções, deixando o caminho seguro no meio, né? Eles avaliaram lá e elegeram, veja bem, a proposta de cima, né? Com uma grande área, né? Das duas e o caminho ficando aqui bem próximo ao limite da fábrica, né? Ao contorno da fábrica. Tá bom? Veja que ele até desenhou ali umas empilhadeiras vistas de cima, né, que dá para a gente imaginar o caminho dessas empilhadeiras aí na fábrica, né? Essas setas representam o fluxo principal dos materiais, tá bom? Então esse daí é o layout final que ele chegou a partir desse raciocínio que nós apresentamos aqui. Então essa é a ideia de uma proposta de metodologia, né, para elaboração de layout em unidades produtivas. Não é a única abordagem, existem outras visões, tá bom? É isso aí, fiquem bem. Havendo dúvidas, por favor, podem me chamar. Até mais.